Pois é, eu fiquei curioso com essa história, Kennedy, conversando com a Heloísa Machado, que é professora de Direito da FG Direito de São Paulo, que a gente entrevistou a semana passada, né? Justamente sobre o Supremo, ela é uma especialista no assunto. E daí ela me chamou a atenção para uma coisa que, depois que ela falou, me soou óbvio, que é o seguinte: o Lula sugeriu algo que já acontece na prática. Pelo seguinte, olha esse Ninguém número. fica sabendo. Em 2023, até setembro, dados de hoje, que eu coletei hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal participaram de 11.898 julgamentos. 11.898 Isso. julgamentos. Desses, 11.837 foram virtuais. O que quer dizer isso? Em 99% dos casos, não apareceu o ministro discursando na televisão, não teve polêmica, um não xingou o outro, nem justificar os votos eles justificaram. Eles apenas concordaram com o voto do relator ou discordaram. Acabou, não viraram manchete, não teve nada disso. É assim com 99,49% dos julgamentos no Supremo em 2023. Então tá ótimo que 1% só que tá dando essa coisa É toda, o menos de controle um tá por ótimo. cento, Tá bom. exatamente. É um não Quer dizer, assunto. é exatamente isso. Quer dizer, o que o Lula sugeriu é o que já acontece. Quer dizer, na imensa maioria dos casos, 99,5% dos casos, os julgamentos você nunca ouviu falar. É, se ouviu falar, é porque você quis muito saber o que aconteceu. Dá até para saber Isso. como votou cada ministro, como dá para saber como votou cada ministro da Corte Suprema dos Estados Unidos, ao contrário do que estão falando por aí. Você consegue Isso. saber. Você tem até uma taxa nos Estados Unidos, são tão fanáticos por estatística, que tem até um índice que mede o grau de liberalismo ou conservadorismo dos ministros em função dos seus votos. E tem para todos eles. Então você consegue efetivamente saber como votou cada ministro. Porém, a maioria lá é como é a maioria aqui também. Você tem um voto do relator que justifica, e os outros ministros vão lá e dizem sim, não, concordo ou não concordo, acabou. E Isso. não é nem ao Isso. mesmo tempo, é pelo computador e cada um vota a seu tempo. É o chamado julgamento assíncrono. E isso vale para 99,5% dos casos. Começou quando? Começou em 2016, já no primeiro ano já foi mais de 30%, 35% dos julgamentos já foram assim. Aí chegou a 82% em 2019, daí na pandemia disparou. Foi 95% em 2020, 98% em 2021, 99% em 2022 e 99,5% esse ano. Então, é uma tendência que está crescendo, tá? Foi a Ou solução, seja, porque o Supremo devia ser uma corte constitucional, mas é atolado com processos de toda exato, natureza. Então foi um jeito exatamente. para eles conseguirem tirar o trabalho da mesa. Exatamente. Aí a Heloísa Machado, ela falou, olha, esses julgamentos que causam furor, manchetes, é residual, é meio por cento, tá certo? E no resto, os votos são invisíveis na prática, né? Agora, embora você consiga também descobrir como votou cada um, se você procurar bastante, você consegue. Agora, a Heloísa, junto com duas colegas, a Luciana Gross Cunha e a Luísa Pavan Ferraro, fizeram um estudo durante a pandemia sobre esses julgamentos, justamente. E o que elas notaram, o que elas perceberam? Que os julgamentos que vão para o plenário físico, esses que elas chamaram de residual, a Heloísa chama de residual, esse 0,5%, são justamente aqueles que os ministros querem dar visibilidade. São os recados públicos do Supremo. Na pandemia, eram os recados que o Supremo queria dar sobre como o governo estava destratando a pandemia, tratando mal a pandemia. Era de propósito que esse daqui vai para o plenário físico porque nós queremos que chame a atenção. É o oposto do que o Lula acha, entendeu? Quer dizer, quando o ministro vai lá e polemiza e todo mundo discute o voto dele, é porque o ministro quer a polêmica, ele não está preocupado se ele vai poder sair na rua ou não. Eles justamente querem dar publicidade para aquele assunto. E porque o Como? caso importa também para a sociedade, né? A sociedade tem que saber Como? de E aí relevância. é irônico, Kennedy, que É, justamente hoje, no dia marco temporal. seguinte, exato.
né? É uma discussão importante. Agora, é irônico que justamente hoje, no dia seguinte à frase do Lula, o Dias Toffoli dê esse voto dizendo que a prisão dele foi um erro histórico. Você acha que o Lula ficou triste em ver publicizado esse voto do Ah, Dias eu acho que o Toffoli? Lula Óbvio. ficou. Ele ia preferir falar assim: não, não fala nada, não, Top. Deixa isso em segredo aí. A sociedade não precisa saber disso, não. Exatamente, tá vendo? Quer dizer, então Até assim, é meio parece. por cento, é pouco, e é bom que É, seja assim, porque é são temas isso. que a sociedade precisa conhecer e ter discussão e ter debate público. Acertou, errou, foi bom, foi ruim. O Dias Toffoli, bom, o Toffoli, coitado, ele apanha quando acerta e quando erra, né? Ele tá, ele tá apanhando dos dois jeitos agora. Já apanhou dos petistas, agora está apanhando dos bolsonaristas. Não tem jeito dele se safar. Ô Mas esse Zé, é, então, a minha síntese é a seguinte: vamos lá. em 99% dos julgamentos do Supremo, votos de ministros são quase invisíveis.